Bom, vamos lá? Vamos para a nossa aula de História e Geografia, tá? Então, nossa aula de História e Geografia hoje, nós vamos falar sobre tipos de moradias, né? Nós já falamos sobre a família, né? Em outras ocasiões, sobre atividades que são feitas em famílias, sobre como ajudar em família, mas toda família tem uma casa, não é verdade? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de casa. Tá? Tipos de moradia. Existem vários tipos de moradia, tá? Então, nós vamos conhecer algumas, vamos falar um pouquinho, vamos comentar um pouquinho, depois tem uma atividadezinha para a gente poder reforçar, tá ok? Eu só vai ficar um pouquinho enrolado, porque eu vou mostrar no computador, então eu vou dar uma sumida, o computador que vai aparecer, vocês vão ficar só ouvindo a minha voz, depois eu apareço de novo, mas vai dar tudo certo, tá ok? Vamos lá? Se balançar um pouquinho também, você não repare. Por favor, pode ser que o celular até caia. Eu espero que não, que eu consiga aqui encaixar direitinho. Vamos lá? Eu acho que deu certo. Balançou um pouquinho, né? Vamos lá? Bom, essa não é a primeira imagem, nem essa. Ih, peraí. Saiu da ordem. Isso. Esta é a primeira. Então, vamos lá. Existem vários tipos de moradia, como a gente vai estar vendo algumas aí agora, né? Ou casas dependendo da cultura, do nível socioeconômico e do material que foram construídas. Então, existem vários tipos de casa, de moradia. E tudo depende da questão econômica de cada um, né? Da situação financeira de cada um e a forma que ela é construída, né? O local onde mora, né? A cultura do local. Então, tem vários aspectos em relação à moradia. E aí, nós vamos estar conhecendo algumas dessas moradias, ok? Então, vamos começar pela oca. A oca, olha só que legal a oca. É a casa dos índios, né? Ela é construída com barro e palha. Olha que interessante, né? Olha, palha e aqui é barro, né? Muito interessante, né? Assim, ver, né, a casa dos índios assim. Às vezes a gente fala da oca, mas de repente a gente nunca nem viu, né, como que é uma oca. Então, esse aí é o exemplo de uma oca, casa de índios. Vamos ver mais uma? Bom, essa aí são casas dos trabalhadores rurais sem terra. Não sei se vocês já ouviram falar na televisão, no jornal, aquele pessoal que trabalha na roça, né? Em lugares que eles normalmente não têm casas, não têm terras, né? E aí eles moram em barracas de lona, tá vendo? Olha, é lona, tipo um plástico, né? Então, esse aí é um tipo de casa, muita criança, muita gente numa casa só, são pessoas que têm poucas condições financeiras, né? E trabalham muito para conseguir um pedacinho de terra, um lugarzinho para construir, para ter onde morar, onde criar seus filhos. Aqui a gente vai ver de tudo, tá? Então, se preparem. Bom, nós temos as casas de palafita. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, no nosso estado, Niterói, São Gonçalo, a gente não costuma ter casa de palafita, por isso que a gente nunca ouviu falar, nem nunca viu. Por quê? Porque essas casas é comum na margem de rios, para evitar que a enchente das águas alcance, né, a construção da casa, que destrua, né, o assoalho. Então você pode ver que são casas até de madeiras, mas elas são construídas, tá vendo? Em cima de madeira, né, para poder o rio, né, a água, quando tiver enchente, não molhar dentro da casa. Onde nós vemos muito casas assim é no Pará, no Amazonas, né, que tem muitos rios naquela área lá, né? Então, lá na área do Amazonas, do Pantanal, é onde mais tem casas assim de palafitas. Aqui no Rio de Janeiro não tem muito não, apesar da gente ter enchente de vez em quando, né? Mas não temos costume de construir casas assim em rios, porque não temos tantos rios assim, a gente tem terra,
né? E lá no Pantanal, por exemplo, já tem muitos rios, né? Então, eles acabam tendo que usar, né, fazer casas assim para não molhar dentro das casas, ok? Opa! Não quer passar. Eita, foi difícil. Vamos lá. Casa de favela. Gente, Matia, você vai me mostrar uma casa de favela? Sim, porque é realidade, né? No Rio de Janeiro, a gente tem muitas favelas e temos casas. Então, são casas construídas com vários tipos de materiais, como madeira, papelão e latas, né? Então, são pessoas que têm muito poucas condições, né? Não tem condições de ter um lugar melhor, né? Uma casa construída com cimento, com tijolo, como a gente vai ver depois. Então, eles constroem casa com papelão, né, com madeira, com lata. Então, são casas de pessoas normalmente com condições financeiras muito baixas, muito ruins, tá? Então, são casas de favela. Claro, só tem casa assim na favela? Não, tem casa de cimento também, de tijolo também, mas também tem casas assim, tá? Casa de barro. A gente também não costuma ver muita casa de barro na cidade. Por quê? Porque são casas que a gente encontra mais na zona rural, mais no interior, na roça, né? Então são casas construídas com barro, telha e madeira. Tá vendo? São casas também bem simplesinhas, né? Então, não temos costume de ter muito no centro da cidade, mas se você for para a área mais rural, para a área mais de roça, você vai encontrar esse tipo de casa assim. Casa de sítio, que delícia ir para um sítio, né? Ah, é muito bom. Então, casa de sítio é construída com materiais simples, mais fortes, né? Então, sítio já é aquela casinha onde tem aquele quintal enorme, tem muitas frutas, muitas árvores, né? Às vezes tem criação de animais, aquele lugarzinho gostosinho para passar fim de semana, feriado, né? Então, vamos ver a próxima casa. Castelo. Aqui no Rio de Janeiro a gente também, né, não costuma ver castelo, né? Por quê? Porque castelo eram construções antigas, né, onde morava reis e rainhas. E aqui no Brasil a gente não tem reis e rainhas. Aqui no Brasil a gente tem presidente, governador, né? Então não temos castelos no Brasil. Mas tem países lá para fora, né, da Alemanha, né, para aqueles cantar que até tem castelos, né? Mas o castelo é uma construção mais antiga. Hoje em dia a gente já não encontra mais castelos assim, não. Mas vocês também precisam saber que existe. Prédio de apartamentos, né? A gente, né, tenho certeza que vocês já viram, até no Barro Merinda tem, né? No nosso bairro tem prédios. São várias casas, uma em cima da outra, construídas de cimento, né? Vidro e etc, né? Elas são construídas de cimento, tijolo, tem vidro nas janelas, né? Então é uma construção mais moderna também, né? Ela é bem mais moderna e já é mais encontrada na cidade, já no campo, na área rural, você já não encontra esse tipo de casa, né? Se encontra esse tipo de casa mais na cidade, no centro da cidade, né? Em alguns bairros, né? Como eu já falei, nosso bairro, né, até tem prédios, né? Então fica mais fácil de vocês conhecerem os prédios. Acredito, não sei se alguém na turma mora em prédio, de repente tem alguém que mora em prédio. Casas simples para a população mais carente, construídas de cimento, ferro, madeira e vidro. Aí já tá vendo? São condomínios, né? Nós vemos o condomínio com várias casinhas. São casinhas mais simples? São, mas são casinhas bem construídas, né? Com cimento, com ferro, com tijolo,
né? Com vidro, né? Nas janelas e nas portas, né? Também encontramos, né, na cidade, né, no centro, aqui perto mesmo de casa, tem condomínios assim, né, de casa. Isso aqui normalmente é um condomínio. Mansão, nossa, quem já viu uma mansão? Normalmente a gente vê muito na televisão, nas novelas, nos filmes, né? Mas existe. Mansão são casas de luxo construídas com materiais caros para pessoas ricas, né? Pessoas que têm muito dinheiro, né? Ó, que casarão lindo. Iglu. Iglu é casa do esquimós, construída de placas de gelo. É encontrada somente nas regiões geladas da Terra. Então, no Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, você nunca vai encontrar um iglu, porque não temos terra gelada, né? A nossa região não é uma região gelada. Então, o iglu você só vai encontrar lá para a área do sul, né, onde é muito frio, na Antártida, né? Só em lugares muito frios, porque são casas construídas com placas de gelo. Olha que interessante, né? Nós não conseguiríamos morar numa casa construída de gelo, não é verdade? Bom, e aí, como é a sua casa? Sua casa é de quê? É de cimento, tijolo? Você mora em prédio? Você mora numa palafita? Oca não, porque, né, nós não temos índios na sala, né? Casinha de tipo de sítio, né? Sobrado, né? Condomínio. Qual é a sua casa? Casa de madeira, né? Ali nem mostrou a casinha de madeira, mas temos casa de madeira também, né? E é isso aí que nós vamos falar hoje. Vou tirar aqui rápido. Ai, não cai. É isso aí que nós vamos falar hoje sobre a casa. Gostaram de ver algumas casas? É interessante a gente olhar um pouquinho, né? Às vezes, olhando, é diferente da tia tá só falando, não é verdade? Então, nós vimos vários tipos de casas. Depois que vocês terminarem a atividade, né? Ontem eu botei o desenho da Luna. Vocês viram? Gostaram do desenho da Luna? Do Tatu Bola? Hoje eu vou botar uma historinha pra vocês, a historinha dos três porquinhos. Por que a historinha dos três porquinhos? Porque a historinha dos três porquinhos também fala de três tipos de casa, né? Eles moravam com a mamãe e a mamãe falou que, olha, tá na hora de cada um construir a sua casa, ter sua moradia. E aí, cada um construiu uma casa e cada um construiu a casa de um tipo. Então, vocês vão ver, né, ali na historinha dos três porquinhos, três tipos de moradias diferentes. Vamos ver o enredo da história, tá bom? Vou botar no finalzinho pra gente relaxar um pouquinho. Antes de relaxar, vamos trabalhar um pouquinho também, né? Quero que vocês peçam à mamãe, a mamãe deve ter pego pra vocês essas duas folhinhas. Tá ok? Essas duas folhinhas, tá? É para colar no caderno de História e Geografia, tá bom? Vou mostrar mais uma vez. Eu quero essa folhinha, que tem várias casas, e quero essa folhinha, tá? São essas folhinhas que nós vamos trabalhar agora. A tia vai ler, vai explicar o que você vai fazer. Não é difícil, não é complicado, rapidinho você faz. Vamos lá. Tipos de moradia. Todo ser humano necessita de um lugar para morar e se abrigar da chuva, do sol, do frio e do calor. Um lugar para se proteger. Então, né, é o que a tia falou. Nós antes, né, falamos sobre a família. Agora, essa família precisa de um lugar para se proteger, para se abrigar, né, para não ficar exposto à chuva, nem ao sol, nem ao calor. Então, nós precisamos do quê? Da nossa moradia, da nossa casa, não é verdade? Então, observe abaixo alguns tipos de moradias. E aí, eu apresentei aqui alguns tipos de moradia, tá vendo? Tem a casa de alvenaria, que é feita com tijolo e cimento, mas mais pra frente a gente vai estar falando mais sobre isso, tá? Tem esse tipo de casa, tem a palafita, o prédio, o iglu, a oca e a casa de madeira, tá vendo? Então aqui eu estou mostrando algumas casas até das que a gente viu
nas imagens que a tia mostrou. O que você vai fazer nessa folhinha? Você só vai colorir, tá bom? É importante que vocês conheçam, né, a casa, que isso mais à frente pode cair em prova, tá? Então, é importante. A tia não tá falando sobre isso só por falar, não, tá? É matéria mesmo de prova, tipos de moradia. Então, você vai colorir as casinhas, tá? Os tipos de moradia e vai conhecer. Porque aí, além de vocês terem visto o que eu mostrei, vocês vão ter isso no caderninho de vocês para uma hora de precisar de estudar, tá bom? Então, aqui é somente para colorir todas elas bonitinho, tá? Nada rabiscado de qualquer jeito, não. Colore bonitinho. Segunda folhinha é esta, que também vai ser colada num caderninho de História e Geografia. Vamos lá, número 1. Qual casa mais se parece com a sua? Marque um X. Então, você vai olhar esses vários tipos de casa aqui e vai me dizer qual dessas casas mais se parece com a sua, tá? Você mora num sobrado? Você mora numa casa de alvenaria? Você mora num prédio? Né? Você mora numa casa com quintal grandão? A que for mais parecida com a sua, você vai marcar um X. E depois, se quiser, pode pintar as casinhas também, sem problema, tá bom? Vai marcar um X no quadradinho, tá vendo? Todas elas têm um quadradinho, ó. Você vai marcar um X no quadradinho, tá ok? E no número 2, desenhe sua casa, em seguida pinte. Então, aqui nesse quadrado aqui, eu quero que você desenhe a sua casa. Aqui você vai marcar a casa que parece com a sua. E embaixo você vai desenhar a sua casa, tá bom? Tia, eu não sei desenhar a minha casa. Desenha do seu jeito, tá? Não tem problema. Ok? Então, feito isso, colou no caderno de História e Geografia, bonitinho, para não ficar solto e não perder, tá bom? E daqui a pouco nós vamos ver o filmezinho, o desenhozinho dos 3 porquinhos que a tia falou para vocês, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, a tia está aqui, tá? É só me chamar, é só, né, tia? Eu atendo, eu falo com vocês, tá bom? Vou aguardar também as leituras, tá? E estou à disposição de vocês, tá bom? Então, um beijo. Até amanhã. Amanhã nós voltamos, né? Sexta-feira, dia de treino. Prepare as mãozinhas que amanhã a gente vai trabalhar bastante, tá bom? Um beijo, até amanhã.